Nós saudamos todos os irmãos, todas as irmãs, né, capazes do Senhor Jesus Cristo, né, que apesar de ser frio, né, todo mundo encolhido, com a mão no bolso, né, com cachecol, né, os nossos corações possam ser aquecidos, né, pelo Espírito Santo do Senhor, né, que nós possamos sair, né, depois de prestarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, possamos sair com os nossos corações aquecidos, com os nossos corações, né, renovados na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para que fiquemos em pé, para fazermos a leitura bíblica no Salmo 150, de 1 a 6. Antes de fazermos a leitura desse salmo, eu convido o presbítero Felipe para fazer uma oração de adoração. Grande Deus, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui te louvando, pois somente tu é digno de adoração, é digno de toda a honra e toda a glória. Esteja nos abençoando nesse culto, aceite a nossa adoração, aceite as nossas orações e esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Passamos a leitura. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no nos seus feitos generosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor então, seja louvado. Em pé mesmo. Aleluia.
congregação pode se assentar. Em Mateus 9, no seu versículo 12 e versículo 13, diz o seguinte: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Convido os irmãos, as irmãs, a todos, para que nesse instante nós possamos curvar a nossa cabeça. É um convite de Jesus Cristo está fazendo a nós nesse instante, o convite ao arrependimento. Cada um sabe do seu coração, cada um sabe daquilo que tem feito, daquilo que tem deixado de fazer, né, que deveria ter feito. Né? Esse é um momento íntimo, pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-se diante dele, né, sinceramente, né, confessando os seus pecados. Né? Convido a igreja nesse instante para baixar as suas cabeças. Eu convido a Evelyn a fazer a oração audível nesse instante. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que estamos aqui na tua casa, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, e pela graça que tu estende a todos nós, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui no teu culto, Senhor, para nos achegarmos mais a ti. Senhor, fica com todos nós, Senhor, fica com aqueles que estão doentes, Senhor, fica com aqueles que estão com problema no tempo, Pai. Fica com aqueles, Senhor, que têm problemas. E fica também, Senhor, com os que não estão aqui, ó Pai. Que o teu chamado, Senhor, possa tocar o coração deles, para que eles sintam a necessidade de estar aqui congregados.
ainda louvando ao nosso Deus, nós convidamos os irmãos que vieram preparados para trazer os seus dízimos e as suas ofertas, enquanto nós cantamos no amor, a primeira e a quarta estrofe, também posso fazer a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Que esse seja instante, importante na nossa vida, porque nós estamos entregando no altar do Senhor um pouco daquilo muito que Deus nos dá. Que nós possamos, nesse instante também, estarmos entregando as nossas vidas, o nosso dia a dia nas mãos do Senhor, não só a nossa oferta, mas que nós possamos estar nos consagrando ao Senhor nesse instante. Enquanto cantamos a primeira e quarta estrofe do hino Amor Perene, possamos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar ao nosso Deus, um grupo de louvor que vem à frente, vamos ficar de pé, vamos aquecer, mais um pouco, aquecer os nossos corações. O Felipe está sugerindo para nós nos cumprimentarmos, que nós possamos estar desejando a paz do Senhor ao nosso irmão, à nossa irmã.
aceita esse louvor nosso, sabemos que somos imperfeitos, mas Tu é perfeito, Tu és digno de toda honra e todo louvor. Esteja abençoando o pregador nessa noite, Danilo, que ele possa trazer as palavras que nossos corações precisam, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Eu convido a nossa pequena, acho que é a única, né, que está aqui na igreja, para vir à frente com a professora, acho que foi a Eliane, né? Ele tem a Eliane também. Orar pelas nossas crianças, né, da igreja, pelas nossas crianças, né, de forma geral, pelas nossas crianças de Betel também, né? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos por esse momento glorioso, ó Pai. Quando aqui prestamos um culto a Ti, ó Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Pai Santo, nesse momento, pedimos uma bênção especial para as crianças, ó Pai. As crianças da igreja, as crianças do Betel, as crianças de Sorocaba. Ó Pai, como carecemos da Tua graça, ó Pai. Senhor possa cercá-las, guardá-las, ó Pai, deste mundo. Senhor possa protegê-las, ó Pai. Senhor, nos use, ó Pai, para levarmos a Tua palavra a esses pequeninos, ó Pai. Que o Senhor fique conosco sempre, guardando e protegendo as crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós convidamos o nosso seminarista Danilo, né, que vai ter o privilégio e a responsabilidade de nos trazer a mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. Um pouco frio, né? Bastante, né? Que Deus abençoe vocês nessa noite, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre sua vida. Irmãos, nessa noite eu quero estar trazendo a reflexão sobre legado. Estamos falando um pouquinho sobre qual legado nós deixaremos, né? Qual a história, qual a importância que nós exerceremos dentro da sociedade em que vivemos, principalmente dentro de nossas casas, de nossas famílias, de nossa comunidade cristã. Esse será o eixo da nossa reflexão dessa noite. Qual legado deixaremos, principalmente para aqueles que são amados nossos, aqueles que são da nossa família, aqueles que são do corpo de Cristo Jesus. Qual legado nós estaremos deixando perante a essas pessoas? O texto base para a nossa reflexão se encontra em 1 Coríntios. Esse texto eu li semana passada aqui com os irmãos também, mas nesse momento a gente vai fazer uma outra abordagem desse texto. A gente vai fazer uma outra abordagem com um aspecto um pouquinho diferente. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. A palavra de Deus nos diz assim: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta.
Diante desse texto, irmãos, gostaria de fazer algumas perguntas para nós nesta noite. Qual legado deixaremos para os nossos filhos? Qual legado deixaremos para nossas famílias? Qual legado deixaremos para a nossa comunidade cristã, 4ª IPI de Sorocaba? Qual legado você deixará na vida dos seus amigos? Qual legado você deixará na empresa na qual você trabalha? Qual será o nosso legado? Será, irmãos, que deixaremos na vida das pessoas um legado de amor, um legado de bondade, um legado de alguém que foi paciente, como diz o texto bíblico, com o próximo, de alguém que foi amoroso, carinhoso, amigo, companheiro, uma pessoa que não guardou rancor de ninguém, pelo contrário, sempre exerceu perdão, compaixão diante do próximo, diante das pessoas que lhe ofenderam, uma pessoa na qual não foi orgulhosa, nunca se achou melhor do que ninguém, nunca se achou o dono da verdade, o conhecedor de todas as coisas, pelo contrário, sempre exerceu humildade perante as pessoas, sempre se fez de servo, se possível, se humilhava, ajudava ao próximo em suas dificuldades. Qual legado deixaremos? Legado de alguém que não maltrata, como diz o texto que acabamos de ler, não usa palavras grosseiras, ríspidas. Muitas vezes hoje em dia as pessoas não têm mais paciência umas com as outras, não têm mais paciência para explicar. Se precisar explicar mais de uma vez, é complicado, a pessoa já fica nervosa, a pessoa já perde a paciência, não toleram mais nada. Há muitas pessoas hoje machucando umas às outras com palavras grosseiras, com palavras duras. Podemos ver isso principalmente no cenário político no qual nós estamos vivendo em nosso país. As pessoas não toleram mais as diferenças, não toleram mais quem pensa diferente. Será, irmãos, que deixaremos um legado de justiça e de verdade, de pessoas que não se alegram com as injustiças, mas se alegram com a verdade. Uma pessoa que não buscou seus interesses próprios, mas que procurava sempre o bem da outra pessoa, deixando muitas vezes de ser beneficiado para beneficiar o próximo. Quantas pessoas fazem isso? Às vezes a pessoa prefere até ser prejudicada para estar abençoando a vida do seu próximo. O que irão dizer de você quando você se aposentar? Já parou para pensar nisso? Apesar da nossa aposentadoria ser um pouco mais adiada aí para os mais jovens, né? Se for passado aí tiver a reforma, né? Mas para aqueles que estão se aposentando, irão se aposentar, o que irão dizer quando você terminar a sua carreira profissional? Será que as pessoas irão dizer: nossa, que falta faz tal pessoa aqui, aquela pessoa era tão legal, aquela pessoa era bondosa, era generosa, todos gostavam de estar perto dela, se sentiam bem, tinham palavras de conforto, palavras de esperança, não era uma pessoa que reclamava das coisas, murmurava, mas pelo contrário, era uma pessoa que sempre trazia palavras de esperança, de alegria, de amor. Qual legado deixaremos na vida de nossos filhos? Sábado aqui estava falando com os pais, falei exatamente sobre isso com os pais. Qual legado vocês, pais, estarão deixando para os seus filhos? Certa vez, conversando com um médico, ele me disse essas palavras com um semblante muito triste em seu rosto. Nós sabemos que médico tem esses horários loucos, trabalham muito,
Eles trabalham muito, eu já conversei com o médico, porque eles querem também. Eles querem sustentar, né, um certo status, e por isso eles têm que ter essa carga horária excessiva, mas, né? E uma vez conversando com o médico, ele disse com um semblante muito triste no rosto: eu não vi meus filhos crescerem. Eu não estava presente quando eles eram pequenos. E por causa disso, hoje eu pago um alto preço. E ele ainda me disse: apesar de eu viver bem com os meus filhos hoje, eu sinto que falta algo. Existem coisas, irmãos, que é difícil nós recuperarmos. Existem fases de nossas vidas, se nós não priorizarmos, será difícil, pagaremos um alto preço. Qual legado você tem construído na vida de seus filhos, na vida de sua família? Você tem dedicado tempo para estar com sua família? Você tem dedicado tempo para conversar e brincar com os seus filhos? Irmãos, às vezes eu particularmente chego muito cansado, não só eu vivo essa realidade, mas muitos irmãos aqui presentes. Não só eu chego cansado, minha esposa chega cansada também, mas minha filha de 5 anos pede nossa atenção. E às vezes a gente precisa resgatar, buscar aquela energia extra, né? Aquela energia extra para poder dar um pouco de atenção, para poder brincar, conversar. Mas nós precisamos fazer isso, porque é importante, são prioridades que precisam ser efetuadas, consideradas em nossas vidas. A minha filha, eu tenho um costume de, quando eu saio do serviço, passo a pegar ela na minha sogra. Eu pergunto, quando a gente está no trajeto para casa, de volta para casa, eu pergunto para ela, como que foi a escola, né? Eu tenho esse costume de perguntar para ela: foi tudo bem? E ela fala: foi tudo bem, papai, deu tudo certo, eu fiz isso, fiz aquilo. Ela vai contando. E de uns tempos para cá, às vezes no trajeto, eu esqueço de perguntar, ou eu demoro um pouco para perguntar, e ela que pergunta. Ela pergunta: papai, foi tudo bem no serviço? E eu falo para ela: foi, filha, foi tudo bem. E ela fala assim: e os seus alunos estudaram? Né? Porque é a mesma coisa que eu faço com ela. Eu pergunto como foi na escola. Né? Então, irmãos, é muito importante nós, como pais, construirmos pontes com os nossos filhos. Pontes de amor, pontes de afeto, pontos de carinho, de conversa. O tempo, irmãos, hoje em dia é algo precioso. E esse tempo precisa ser gasto em coisas que são prioridade em nossas vidas. Ou que pelo menos deveriam ser. Uma das prioridades deve ser a nossa família. Muitas famílias têm sofrido pela ausência dos pais. Muitas famílias têm sofrido por não receberem mais amor, carinho. Muitas famílias estão sofrendo porque não existe mais alegria e paz no lar. Muitos pais hoje em dia estão deixando para a sua família um legado de preocupações. Muitos pais estão deixando para os seus filhos um legado de estresse, um legado de brigas, um legado de nervosismo, um legado de medo, de contendas. Qual legado, irmãos, deixaremos para os nossos filhos? Qual legado iremos deixar para a nossa família? Talvez você já seja adulto, você não seja mais uma criança. Mas qual legado você tem deixado nos relacionamentos familiares? Você tem sido honra para os seus pais? Qual legado deixaremos? Uma das coisas que o inimigo tem feito hoje em dia, irmãos, é tentar destruir com a base familiar. Família essa que foi instituída pelo nosso Deus. Ele tem tentado destruir.
E um dos legados, irmãos, acho que é o principal legado que eu procuro deixar para a minha filha, não são bens materiais, não é dinheiro, mas é Jesus Cristo. Esse é o principal legado que eu quero colocar no coração da minha filha. De um pai que ensinava quem era Jesus, que orava com ela. Eu oro com a minha filha todas as noites, minha esposa também. Minha filha já sabe orar o Pai Nosso inteirinho. É uma alegria imensa quando a gente vê ela orando o Pai Nosso. Às vezes eu deito com ela na cama e eu falo, vamos orar o Pai Nosso. Ela fala, deixa só eu orar. Daí ela quer orar sozinha. E é uma alegria, irmãos, porque não existe legado maior que esse, do que ver os seus filhos professando Jesus Cristo, conhecendo a palavra, os ensinamentos. Segundo ponto, irmãos, que eu quero destacar, e eu gostaria de começar esse ponto com um exemplo que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas de uma mulher que se chamava Dorcas. Porque nesse exato momento eu quero falar um pouquinho sobre a importância da nossa comunidade cristã. Qual legado nós deixaremos para a nossa igreja? Qual legado nós deixaremos para a quarta IPI de Sorocaba? Atos capítulo 9, verso 36 ao 43, nos diz assim, conta a história dessa mulher. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que era em grego Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Assim era Dorcas, irmãos, uma mulher que servia a Deus e ao seu próximo com muito amor, uma mulher que entendeu o que é servir e amar a igreja, amar o corpo de Cristo. Dorcas morava em Jope, numa cidade da costa do Mediterrâneo. Era muito querida por todos que habitavam ali. Ela procurava fazer túnicas e vestidos para as viúvas e necessitados. E para isso não media esforços. Ela tinha um coração piedoso e não queria que ninguém passasse necessidade ou sofresse. Na congregação que ela frequentava, ela trabalhava com muito amor e dedicação. E através dessa história de Dorcas, uma mulher que serviu a Deus sem medir esforços, uma mulher que se compadeceu em prol da necessidade do próximo, uma mulher que fazia túnicas e vestido para as viúvas e necessitados. Existe algo interessante também sobre a história de Dorcas, irmãos. Ela foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. Tamanha foi a sua importância e tamanho foi o seu legado de amor enquanto viveu na cidade de Jope. Uma mulher que deixou um legado muito grande, legado esse que ficou registrado nos relatos bíblicos. Diante deste exemplo, qual legado nós deixaremos, irmãos? Qual legado nós deixaremos para a vida desta comunidade cristã? Você e eu, meu irmão, nós somos chamados para servir nesta igreja. Nós somos chamados para exercer nossos dons e ministérios aqui na quarta IPI de Sorocaba. E eu te pergunto nesta noite, meu irmão, o que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem te dado? O que você tem feito com os dons e talentos?
O que você tem feito em prol desta comunidade cristã? Você tem servido? Você tem abençoado? Ou simplesmente você tem sido um mero espectador? Apenas um consumidor? Essa igreja precisa de você. Sirva essa igreja com as suas próprias mãos. Seja um servo, seja alguém disposto a trabalhar. Infelizmente, irmãos, está cada vez mais escassos os trabalhadores das igrejas. Como está difícil encontrar pessoas que querem trabalhar na obra do Senhor. Como está difícil encontrar pessoas que queiram servir apenas por amor. Pessoas que não esperam ser reconhecidas por ninguém, não buscam interesses, não esperam tapinhas nas costas, não esperam elogios, não esperam ser reconhecidos e nem menos ter status. Pessoas assim, irmãos, conseguiram entender o que significa realmente nós servirmos a Deus, sermos servos uns dos outros, amar a Deus. Pessoas assim conseguiram ter a plena consciência de que importa agradar a Deus e não a homens, porque é Ele que nos exalta, é Ele que nos abençoa. Do homem nós não podemos esperar nada. Importa que o nome dele cresça e o nosso diminua. Essa tem que ser a postura de quem ama e de quem serve simplesmente por amor, não esperando nada em troca. Não esperem que te digam, meu irmão, faça isso, faça aquilo. Apenas faça. Regace suas mangas e trabalhe pela obra do Senhor. Trabalhe pela obra do Senhor. Onde estão os trabalhadores? Aonde estão os teus servos, Jesus? Aonde estão? Aonde estão os teus discípulos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que a gente precisa implorar para as pessoas servirem a Deus em sua casa. Parece que você precisa ficar implorando, me ajuda, faça isso, faça aquilo. Aqui mesmo nessa igreja, irmãos, existem tantas áreas que estão precisando de ajuda, de pessoas. Aonde estão os servos de Cristo Jesus? Aonde estão os servos que amam a tua igreja? Que você possa dizer nesta noite, meu irmão, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa conforme a tua vontade. Me use nesta comunidade. Desperte o meu coração. Jesus, traga um avivamento, não só aqui, mas em todas as igrejas que precisam, que possam levantar servos fiéis, servos comprometidos com o teu reino, servos que queiram avançar o teu reino. Servos que não desejam as coisas terrenas, as coisas que são passageiras deste mundo, mas servos que queiram levar o teu evangelho a toda criatura. Servos que amam a tua igreja acima de tudo, Senhor. Eu não quero placas, eu não quero ser reconhecimento, eu não quero ser reconhecido, mas eu quero agradar somente o teu coração, Senhor. E se for preciso eu entregar a minha própria vida por essa igreja, assim eu farei. Porque foi assim que o Senhor fez pela tua igreja. Foi assim que Jesus fez por nós, irmãos. Nós somos a igreja, nós somos o templo vivo de Deus. E quanto eu tiver fôlego, e quanto você tiver fôlego, eu quero servir essa igreja. Eu quero servir a igreja, Quarto IPI de Sorocaba.
Ó irmãos, que possa haver um despertamento em nossos corações, que possamos deixar um legado nessa igreja, um legado de amor, um legado de bondade, um legado de pessoas que entregam suas vidas em prol da igreja. Nós fomos chamados para servirmos a nossa igreja. Nós fomos chamados para servir a igreja na qual nós estamos localizados aqui em Sorocaba, 4º IPI. Esse é o chamado que Deus tem para a minha vida, esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Não delegue esse chamado. Não seja omisso. Regace suas mangas e trabalhe em prol do Evangelho. Pois é para isso que Deus nos chamou, para que nós avancemos o reino, para que nós avancemos o Evangelho perante as pessoas que precisam conhecer a Tua Palavra. Qual legado você deixará, meu irmão, para a sua família cristã? Qual legado você deixará para esta igreja? Há muitas pessoas, irmãos, com seus dons enterrados. Há muitas pessoas querendo apenas ser espectadores. Deus precisa trazer um avivamento em nossos corações. Avivamento pelas vidas que não foram salvas ainda. Avivamento pelas vidas que não conheceram Jesus Cristo. Aonde está o fogo, irmãos, que brotava em nossos corações? Aonde está o avivamento? Aonde está a alegria quando o salmista diz: alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Aonde está a chama que ardia em nossos corações? Aonde estão os servos que nem precisavam pedir nada, as pessoas já se prontificavam em servir? Oh, que saudade, irmãos, desse tempo. Que saudade quando eu chegava para o pastor da minha igreja e a gente queria fazer alguma coisa, o pastor às vezes tinha que adiar, porque já tinha outras pessoas querendo fazer. Já tinha outras pessoas querendo servir no mesmo cargo, e o pastor tinha dificuldade até mesmo de fazer uma escala, de fazer um discernimento. Qual legado, irmãos, nós deixaremos? A vida do Senhor Jesus está próxima. Importa, irmãos, que nós avancemos no reino. Importa que nós avancemos o Evangelho de Cristo Jesus. Não levaremos nada desse mundo. O que tem ocupado o seu coração? O que tem sido sua prioridade? O que tem sido o seu maior tesouro? Os bens dessa terra? Ou as celestiais? Aquelas que a traça nem a ferrugem consomem? Que possamos, irmãos, deixar um legado para a nossa igreja, legado para a nossa comunidade cristã, que possamos estar dispostos a servir, que possamos ter posturas de servos, exerça o dom, exerça o talento que Deus te deu. Muitas pessoas ainda pensam: eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Mentira. Todos nós temos. E quando nós nos colocamos prontamente a serviço da obra de Deus, quando nós dizemos para o Espírito Santo de Deus: eis-me aqui, Senhor, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus te usará poderosamente. Você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus irá colocar vontades em seu coração que você nunca teve. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus, quando nós nos prontificamos a fazer a sua obra. Não seja frio, não seja morno na fé. A palavra de Deus, ela diz algo muito forte contra isso.
para aqueles crentes que são mornos na fé. Que possamos ser avivados, irmãos. Que possamos ter uma fé inabalável. Que possamos ser servos uns dos outros. Carregar as cargas uns dos outros. E estarmos dispostos a servir. Não importa qual será a área. Não importa o ministério. Todos nós somos servos. Apenas isso. Não importa se você será diácono, presbítero, pastor, se você varrerá o chão dessa igreja, se você irá exercer um ministério de ação social, de pintura, costura, seja o que for, meu irmão. Nós somos todos apenas servos, que estamos servindo a um Deus Altíssimo. Que Deus assim nessa noite te abençoe e que possamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Qual legado deixaremos para a nossa família? Que os nossos filhos dirão daqui a alguns anos? Que os nossos parentes dirão? Qual legado deixaremos para essa comunidade cristã? O que irão dizer de nós? Que possamos pensar nisso nessa noite. Que o Senhor assim abençoe sua vida, abençoe sua família. Quero estar orando com você nesse momento. Se você deseja receber uma oração, pode estar vindo aqui à frente. Estarei orando por você. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse culto, te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua palavra, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que não é o orador que fala, mas nós cremos que é a ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós cremos que é o poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aviva os corações aqui nesta noite, Senhor, traga avivamento, Senhor, que possamos ter a alegria de Te servir, que possamos estar dispostos a qualquer trabalho, a qualquer serviço em prol da Tua obra, Senhor. Traga força àquele que está cansado, traga esperança àquele que não tem mais ânimo, Senhor. Ó Deus, aviva os nossos corações, ó Deus, que possamos, ó Deus, ter a mesma fé, que possamos ter a mesma alegria, a mesma motivação dos pais da igreja. Os pais da igreja, Deus, sofreram perseguições. Os pais da igreja não tinham liberdade para proclamar o Evangelho da cruz, e mesmo assim, Senhor, eles te serviram, mesmo assim eles anunciaram o Evangelho, e o Evangelho chegou nessa expansão na qual nós conhecemos hoje, ó Deus, por causa dessas pessoas que foram usadas poderosamente por Ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, pela Tua palavra, que não é pela nossa capacidade, Senhor, não é por nossa inteligência, não é por nossos estudos que o Senhor nos usa, Deus. Mas quando o Senhor nos usa, o Senhor faz coisas impossíveis. O Senhor faz o sobrenatural. Mas para isso, Senhor, nós precisamos estar dispostos. Para isso nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando o apóstolo Pedro disse a Deus, quando o Senhor Jesus perguntou para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus respondeu, perguntou novamente: tu me amas? Sim. E uma terceira vez Jesus pergunta: tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, já falei. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta o meu rebanho. Cuide da minha igreja.
Essa é a nossa missão enquanto cristãos, irmãos, cuidarmos da igreja de Jesus Cristo, cuidarmos da sua ovelha, cuidarmos do seu rebanho. Nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos. Ó Deus, traga essa motivação, traga esse esclarecimento à nossa mente, Senhor, que possamos cada vez mais sermos servos uns dos outros e que possamos estar dispostos a trabalhar em Tua obra, Senhor, porque a Tua obra precisa de trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar em prol do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nessa noite avivar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer alguns avisos rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui para ser vendido hoje o livro da Dona Dicla, muito bonito, Dicla Borges Mendes, né? Nossa irmã ali, todos conhecem, né? Dispensa apresentação, né, Dona Dicla? Né? Então, o livro é a segunda edição, essa daqui, né, Dona Dicla? Já foi feita a primeira e essa daqui a Dona Dicla falou que foi feito melhor, né? Bastante correções, está bem, né? Ela falou que o pastor Fornel que ajudou, né? Ele fez a correção. Isso, o pastor Fornel ajudou na correção desse livro dela. É um livro sobre poesias. E o título do livro é Sobre Tempos e Eventos, Deus no Dia a Dia. Você pode adquirir esse livro, tem mais ali no final, por apenas R$20, né, Dona Lica? Isso, né? R$20, tá bom? Então vamos comprar, abençoar a vida da nossa irmã. Outro aviso, queria agradecer. Não sei se os irmãos perceberam, tem uma coisinha diferente na nossa igreja hoje, né? Iluminação, né? Ficou bonito, né? Essa semana eu até achei que estava louco, porque instalar, falei com ele lá, eu vim estudar essa semana aqui e ele falou que instalou na quarta, a quarta não vinha, eu vim na quinta, daí eu fiquei no final da tarde, nossa, é que eu nunca reparei nisso. E já tinha sido instalado, né? Mas eu não vi instalação. Eu fiquei imaginando. Então ficou muito bonito, né? Ficou mais clara a nossa igreja, né? Então agradecer o Eli que foi o responsável aí pela instalação, né? Pela doação. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, né? Irmãos, a gente vai estar, eu conversei com a Dona Eulália, a gente vai estar dando início ao curso de pintura e crochê, às quintas-feiras, 2 horas da tarde, mas não começará ainda. A gente só está avisando para quem tiver interesse procurar a Dona Eulália, pode me procurar também. Né? Então é pintura em guardanapo, né, Dona Eulália? Pintura em guardanapo e crochê. Né? Às quintas-feiras, 2 horas da tarde. Eu não tive tempo ainda de fazer a divulgação, essa semana eu vou fazer para estar divulgando nas redes sociais. Daí, assim que a gente tiver o nome de algumas pessoas, o curso dará início. Né? As vagas são limitadas, né? A Dona Laura falou que não consegue atender muitas pessoas, né? Então o grupo é bem limitado. Então, se você souber de alguém que queira fazer esse curso, só está nos procurando, tá bom? Vai ser todas as quintas, 2 horas da tarde. Essa semana nós tivemos a reunião da Assembleia Geral, começou na quarta-feira, não tem informações se terminou hoje ou sábado. Terminou ontem, então? A previsão é terminar hoje. Hoje não teve nada, então, né? Se estenderia até domingo, mas eles conseguiram terminar um pouco antes, né? Então, eu estive lá na abertura, né? A gente participou um pouco das reuniões. Nova diretoria, a IPI está com novos projetos, né? Que Deus possa estar abençoando a nossa igreja, porque é a partir dali da Assembleia Geral que vem as coisas para as demais igrejas, que Deus possa estar abençoando ricamente essa nova diretoria da Assembleia Geral. Eu quero agradecer também a Sandra, o Enio, que é coleiro 2, na verdade é um seminarista e um missionário, né? Missionário e pastor. Missionário e pastor? Não sabia, né?
Então, como eles vieram de longe, essas duas pessoas, né? Eles precisavam de algum lugar para se hospedar. E a Sandra Coelho deram a casa deles e eles ficaram esses dias lá dormindo na casa deles. Então, agradecer pela essa recepção do Enio e da Sandra, né, em prol da Assembleia Geral, né, que teve. E sábado nós tivemos o churras de comunhão, foi ontem, quem não veio perdeu, foi muito gostoso, tivemos acho que 20, 21 pessoas aqui, eu acho, por aí, né, mais ou menos, e foi muito gostoso, viu, irmãos? Sobrou carne, nossa, Roberto levou embora umas carnes, né, Roberto? Não, levou para dar para a família lá, né? Sobrou umas carnes, daí sobrou carne sem assar ainda, né? Guardamos tudo no congelador lá para uma próxima vez, né? Então nós vamos estar agendando outras vezes, né? Então venha participar conosco, irmãos. Esses momentos de comunhão é muito gostoso. A gente ficou aqui até umas 10 horas da noite, né? Não sei se tem mais algum aviso, Roberto? Camilo, dia 15, né? Feriado do dia 15. A gente está querendo queimar a carninha que sobrou. Dia 15. Dia 15, que é aniversário da cidade, no horário do almoço. Ah, legal. Dia 15, então, feriado. Daí a gente manda um comunicado. Com a E a última vez. carne já está aí, já está congelada. Isso. Para aproveitar logo. Só trazer um pouquinho mais. Já tem carvão, tem tudo, né? Crente come bastante, viu, irmão? Crente. Porque vou pregar sobre o pecado da gula aqui. Daí. Ah, tá. Essa semana o pastor João Batista está conosco, né? Santa Ceia, né? Então acho que são esses. Terça-feira também. Isso, e terça-feira retornaremos a nossa reunião de oração normalmente, né? Semana passada eu estive lá foi na terceira IPI, Sorocaba. Está um grupo, acho que umas 40 pessoas lá, foi bem gostoso, né? Toda última terça de cada mês está sendo em alguma igreja, a reunião de oração. Então, são esses os avisos. Passar para o Elineu. Partindo para o final do nosso culto, vamos ler o texto que se encontra em 1 Pedro 4:10, que diz o seguinte: serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E essa mensagem fica aos nossos corações, que durante a semana nós possamos servir uns aos outros, né? Servir, né, a nossa família, servir ao nosso amigo, né, servir à nossa família e servir principalmente ao nosso Deus. Convido a igreja para que fique em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso, logo em seguida recebemos a bênção. Convido o pastor Roberto a logo em seguida a oração do Pai Nosso interpretar a bênção. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa possa estar sobre vocês. A esperança, a satisfação de ser cristão possa sempre pairar a vida de vocês, mas sobretudo o carinho, conforto e misericórdia do Pai maravilhoso possa acompanhar cada um de vocês para os seus lares. Abençoa sempre essa amada igreja, em nome de Jesus Cristo.